Livro dos Salmos, de número 23. O verso é o de número 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vou repetir: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por bondade se assente. Meus irmãos, nós vamos fazer aqui uma breve observação do Salmo de número 23. E eu quero me restringir na noite de hoje ao verso de número 1. Esse salmo, da autoria de Davi, ao meu ver, é uma das mais lindas poesias compostas por ele. Vale lembrar aos irmãos aqui presentes, senhoras e senhores, que Davi, desde muito jovem, ele recebeu uma incumbência dada por seu pai Jessé. E essa incumbência, essa responsabilidade dada por Jessé a Davi, era de apacentar os seus rebanhos. Então os rebanhos de Jessé estavam sob os cuidados de Davi. Então a infância, a adolescência de Davi, ela é toda em um ambiente pastoril. Davi cresce familiarizado com o ambiente pastoril. A realidade de Davi na sua infância e adolescência, ela é no campo, pastoreando as ovelhas de seu pai. E é por esse motivo que no quesito pastoreio, no quesito relacionamento entre pastor e ovelha, Davi é alguém que fala com propriedade. É por isso que quando vai Davi falar acerca do relacionamento que existe entre um pastor e a ovelha, Davi, ele nos dá riqueza de detalhes e nos apresenta inúmeras ocasiões a qual se manifesta o cuidado, a provisão do pastor para com a ovelha. O que Davi escreve aqui não é porque ele ouviu de alguém. O que Davi escreve não é porque ele leu em algum livro. O que o Davi escreve aqui é porque ele tem conhecimento de causa. Essa é a realidade de vida de Davi. O que ele vai escrever aqui é o seu relacionamento. É aquilo que ele tem vivido durante muito tempo, que também tornou-se a sua realidade. E nós, quando paramos para observar essa poesia hebraica, e observamos que Davi, ele usa uma maestria muito linda com as palavras. Porque Davi, ele apresenta a Deus em dois momentos. Davi apresenta primeiro um Deus divino. Davi apresenta um Deus grandioso. Mas também Davi apresenta um Deus manifesto. É interessante, observe comigo, porque o texto, quando você pega esse mesmo texto, você pega ele na originalidade, a expressão inicial do texto é Hashem Elroi, ou Yahvé Elroi, que quer dizer, o Senhor é meu pastor. No texto original não existe o artigo o, antes da palavra Yahvé. Inicia direto dizendo, Deus é, o eterno é o meu pastor. Mas esse texto, quando foi traduzido para o português, foi nele acrescentado um artigo definido na frente da palavra Yahvé. Colocou-se então um artigo definido o. João Ferreira de Almeida, que quando traduziu esse texto ao português, não só a Bíblia João Ferreira, mas a maioria delas tem um artigo definido o na frente da palavra Deus. Eu acredito que a intenção do tradutor aqui
é trazer unidade, é trazer uma expressão que traga significância ao que é Deus. Porque Davi agora ele quer nos apresentar Deus. E por isso ele diz: Deus é o meu pastor. E isso na nossa Bíblia, na língua portuguesa, está assim: o Senhor é o meu pastor. Irmãos, observe que acrescentou-se aqui um artigo definido. Isso eu creio que é para dar ênfase, é para trazer peso à expressão. Por quê? Porque todos nós sabemos que na língua portuguesa tem dois tipos de artigos. Tem o artigo definido e o artigo indefinido. Os artigos definidos são o e a, os e as. E os artigos indefinidos são e umas, uns e umas. A expressão "o Senhor" trata de unidade. Acrescenta-se um artigo definido aqui. Davi quer dizer: Deus é o meu pastor. Yahvé é o meu pastor. A apresentação inicial de Davi é de um Deus eterno, de um Deus grande, de um Deus poderoso. É um Deus único. O Deus que Davi pretende agora, por intermédio dessa poesia, nos apresentar, não é um dos tantos deuses que havia na época em qual ele vivia. O Deus que Davi pretende nos apresentar não é só mais um Deus. Ele é único, Emerson. Ele é o Senhor. Se Ele é o Senhor, não existe outro igual a Ele. Repare que nós temos a unidade, nós temos aqui a grandeza. Nós temos aqui um Deus único, incomparável. Um Deus tamanho, tão grande que não tem como nenhum tipo de física, filosofia, recurso científico compará-lo, medi-lo ou mensurá-lo. O que Davi quer nos apresentar é a grandeza do Deus a qual ele serve. E Davi começa dizendo: é esse Deus grande, é esse Deus poderoso, é esse Deus único, é esse o Criador de tudo. Esse Deus é o meu pastor. Esse Deus é o Deus que tem o controle da minha história. A apresentação aqui, irmão, me chama a atenção. Davi faz questão de dizer: Ele é único. Não há outro igual a Ele, nunca haverá, irmãos. Às vezes nós passamos anos e anos na igreja e não temos a dimensão do tamanho do Deus que nós servimos. Passamos anos e anos sentados num banco como esse, adorando, cultuando, oferecendo louvores, mas não temos a dimensão, não conseguimos mensurar a proporção que o nosso Deus tem. Se você soubesse o tamanho do teu Deus, se você soubesse a grandeza do teu Deus, irmão. Não, irmão, Deus não é um Deus qualquer. O nosso Deus, Ele é o maior, Ele é o melhor, Ele é o único. Nunca houve outro, nunca haverá outro. Davi está dizendo: o meu Deus é este, é esse Deus. É o que criou tudo pelo Logos, pelo poder da tua palavra. Não, você não serve a um Deus qualquer, irmãos. Ele não é só mais um, Ele é o único. Ele é o único e verdadeiro. Yahvé é. A expressão é que me chamou a atenção. Porque quando Davi diz Deus é, ele usa um tempo verbal aqui interessante. Porque o tempo verbal não está no passado nem no futuro, está no presente. Deus é. Quer dizer que Ele não era. Quer dizer que Ele não foi. E nem quer dizer que Ele será. O que Davi quer nos ensinar aqui, nos apresentar, é um Deus que está presente. Porque Deus é do verbo estar. Deus está.
Davi está dizendo: o Deus que eu estou falando não é um Deus inacessível, não é um Deus inatingível, é um Deus que está. Davi fala de relacionamento. O Deus que tem o controle da minha vida é um Deus que se permitiu se relacionar com o homem. Não, o nosso Deus é um Deus que está presente na nossa vida, irmão. Deus está presente na minha e na tua história. Ele é. Ele está. Eu quero que você desconstrua essa ideia de abandono. Desconstrua essa ideia que, quem sabe, as hostes do mal tentaram constituir na tua mente, tentando lhe convencer que você está sozinho, tentando lhe convencer que não tem ninguém por você nos momentos de angústia. O que Davi está nos dizendo é: Ele é. Ele não foi. Não é um Deus passageiro. Não é um Deus que ainda virá. Ele é um Deus presente. Ele é. Acredite você ou não, Ele é. Valorize você ou não, Ele é. Se você soubesse e entendesse quem está perto de você e quem está caminhando do teu lado, por intermédio do Espírito de Deus hoje, a presença de Deus, ela faz habitação na minha e na tua vida. E você não está mais sozinho neste mundo de aflições. Existe um Deus que está tão presente, mas tão presente, que você pode senti-lo, você pode reverenciá-lo, você pode adorá-lo. Irmão, entenda algo: você não está sozinho. Você não é um órfão abandonado. Você é alguém que está sob o cuidado de um Deus todo-poderoso, que tem zelo, que tem dolo pela sua vida e pela tua história. Ele é. O Senhor é. Ele é, irmãos. Eu preciso que você entenda: Ele é. Ele é. E para os incrédulos, segura essa: Ele não mudou. Ele não mudou. Porque segundo o escritor aos Hebreus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo amanhã, e Ele não muda, porque o caráter dele é imutável. Deus é, e ponto final. Ele é, irmãos. Davi está dizendo assim: não obstante a ser grande, Ele está presente. Não obstante a ser grande, Ele está próximo. Porque esse é o relacionamento entre o pastor e a ovelha: proximidade. O pastor sempre está próximo do rebanho, por inúmeras situações. E Davi está dizendo: não somente ser grandioso, não somente ser único, somente ser poderoso. Ele é. Ele está. Aos que o temem, aos que o amam, aos que o obedecem, aos que o santificam, aos que vivem uma vida de distanciamento do pecado, aos que ainda sabem que Deus requer de nós algumas coisas para se relacionar conosco, Ele manda dizer: eu sou. Eu estou. Irmão, quem sabe você veio para este culto olhando a tua situação, o teu momento, olhando as circunstâncias que você está enfrentando, e dentro dessa imensidão de problemas e dificuldades, tu pode estar se perguntando: Deus, parece que o Senhor me abandonou. A impressão que eu tenho é que o Senhor me esqueceu. A impressão que eu tenho é que o Senhor não está me vendo. Mas o que Davi quer nos dizer e nos ensinar
é que Deus, Ele é um Deus presente na vida daqueles que o buscam. Aqueles que o buscam, o encontram. Aqueles que batem, a porta se abre. Para aqueles que pedem, eles recebem. Por quê? Porque Deus não mudou no seu caráter, Deus não mudou na sua grandeza, Deus não mudou na tua soberania. Irmãos, o momento que você está enfrentando, a circunstância que você passa, não muda quem Deus é. Eu preciso que você entenda que o que você está passando de ruim não alterou o caráter de Deus. Deus continua o mesmo. Ele ainda cura enfermo, Ele ainda abre porta, Ele ainda dá livramento, Ele ainda salva, Ele ainda liberta, Ele ainda batiza com o Espírito Santo, Ele ainda salva o mais vil pecador. Quero que você entenda, Ele ainda é. Ele não era, Ele é. Você pode ter mudado. E você vai dizer, pastor, eu era assim antes, eu orava mais. Eu buscava mais. Antes eu ia para o monte, antes eu não perdia culto. A gente muda mesmo, irmão. A gente muda. Mas Ele não. Ele permanece o mesmo. Davi está dizendo, Ele é. Ele não só é, como Ele está presente. Deus está presente, irmão, na tua história e na tua vida. Eu quero que você levante a tua mão, porque eu quero entregar algo do céu para você. Eu quero profetizar que a partir dessa noite, Deus vai assumir o controle da tua história novamente. Quem sabe você tomou das mãos de Deus o controle da tua história. Quem sabe você se julgou capaz de conduzir você mesmo a tua vida. E você falou, Deus, vou fazer do meu jeito. Vou caminhar por aquilo que eu entendo ser o certo. E por isso a tua vida entrou numa derrocada iminente e você foi de mal a pior. Mas nessa noite eu quero profetizar, Deus vai assumir o controle novamente da tua história. Deus vai assumir novamente o controle da tua vida. Deus vai assumir novamente o controle da sua trajetória. Se até agora você caminhou sozinho, não vai mais caminhar. Porque existe uma provisão do céu. Uma palavra do céu está sendo liberada hoje sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua família. Deus está assumindo o controle dessa caminhada. Deus está assumindo o controle da tua história. Você não vai mais caminhar sozinho. Deus está tomando as rédeas da tua situação novamente. Diz o Senhor para você aqui. Olha que interessante, ele está dizendo assim, o Senhor, Deus é. Vem outro pronome, meu. O pronome é meu. Pronome possessivo individual. Ele não é um pastor, ele é o meu pastor. Repare que Davi agora está se isolando de tudo. Davi traz toda a essencialidade para ele. O Senhor é o meu. Se Deus é o pastor de Davi, o que resta para Davi é ser ovelha. No pasto, Davi era o pastor e cuidava das ovelhas. Mas agora ele inverte. Ele fala, Deus, quando diz respeito a mim e ao Senhor, eu sou só ovelha. O pastor é o Senhor. O que Davi quer dizer com isso é porque Davi entende os privilégios que a ovelha tem diante do seu pastor. Porque a ovelha tem algumas deficiências. Dentre elas, enxergar mal, escutar mal e não saber se defender sozinha. A ovelha alimento. A ovelha depende do pastor para encontrar água. A ovelha depende do pastor para se livrar dos seus inimigos. Os lobos, as feras,
que vinham contra as ovelhas, era o pastor quem os espantava, ou com a sua vara ou com a sua funda. Davi agora está dizendo: Senhor, no que diz respeito ao Senhor, eu quero ser ovelha. E quando Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, ele se põe na condição de ovelha, dizendo assim: Senhor, é o Senhor quem vai me guiar, é o Senhor quem me protege, é o Senhor quem me direciona, é o Senhor quem provê tudo aquilo que eu necessito. A ideia que Davi quer nos dar aqui é dizer: Senhor, eu quero viver debaixo do teu cuidado, eu quero viver debaixo da tua direção. Senhor, eu quero viver debaixo de tudo aquilo que o Senhor pode prover para mim. Davi quer dizer: assim como eu cuidava das minhas ovelhas, eu quero que o Senhor cuide de mim. Assim como eu livrava as minhas ovelhas, eu quero que o Senhor me livre. Assim como eu provi alimento para as minhas ovelhas, eu quero que o Senhor seja o meu provedor. Davi está dizendo: a minha vida é tua, Deus. A minha vida é tua. Me direciona, me guia. Faça de mim aquilo que o Senhor deseja fazer. É interessante que Davi, ele traz uma individualidade aqui, e não é egoísmo não. Não é egoísmo não. Sabe o que Deus falou para mim, quando eu meditava nesse texto? Ele dizer que o Senhor é o meu pastor, não é porque ele é egoísta. A ideia que Davi tem aqui é uma ideia de decisão. Por quê? Porque quando nós decidimos que o governo da nossa vida vai para a mão dele, não importa o que digam, o que pensam, o que acham, se concordam ou se discordam, o que importa é que ele pode não ser o pastor de outros, mas o teu ele é. Não sei se você entende isso. Ele está dizendo assim: Senhor, o meu negócio não é com os outros, o meu negócio é contigo. Os outros podem não querer, mas eu quero. Os outros podem não te reconhecer, mas eu te reconheço. Os outros podem não entregar para o Senhor o controle, mas eu estou entregando. O meu negócio é entre eu e o Senhor. Não me importa o que vão dizer, não me importa o que vão pensar, não me importa se vão me apoiar ou se me incentivar. O meu negócio é contigo. Se ninguém quer, eu quero. Se ninguém acredita, eu acredito. O Senhor é o meu pastor. Irmão, para com esse negócio de deixar, de permitir que as pessoas influenciem as tuas decisões no tocante do teu relacionamento com Deus. Decida de uma vez por todas que Ele será o teu pastor, independente de quem vai estar à tua volta, independente de incentivo, de compreensão, independente do cenário que está posto diante de você. Decida nessa noite. Diga: Senhor, assim como Davi, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Eu quero que o Senhor assuma o controle, que o Senhor venha, que o Senhor domine, que o Senhor faça. Entenda isso, irmãos. Ele precisa ser o teu pastor. Não obstante a isso, Davi diz: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Aí aqui a gente encontra um erro de tradução, porque a expressão no original não é nada me faltará, é não me faltará. Se nós partirmos do pressuposto
que nada, a partir do momento que o Senhor é o meu pastor, e nós partimos do pressuposto que nada me faltará, todas as vezes que algo faltar, vai ter uma abertura para dizer: Deus não é na tua vida, Deus não é contigo. Se o nosso pressuposto é que as coisas que nós temos, parâmetro para dizer o tamanho ou a competência de Deus na nossa vida, todas as vezes que algo faltar, alguém vai dizer: aonde está o teu Deus? Se nós partimos da ideia que Deus, para ser Deus, tem que nos dar coisas, mediante a não termos coisas ou falta delas, tem uma abertura, uma competência para dizer: Deus está em falha. Então Davi está dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, e por ser o meu pastor, Ele não me faltará. Porque Deus não é um Deus de coisas, Deus é um Deus de pessoas. Aos materialistas de plantão, sinto lhe dizer: Deus não ama coisa, Deus ama gente. Aqueles que vêm para a igreja só por causa de coisas que Deus pode dar, sinto lhe dizer: o reino não é para coisas, é para gente. Não, o propósito do céu não é coisas, é gente. O propósito de Deus não é com coisas, é com pessoas. Não, porque, irmão, eu não sei você, mas eu sirvo a Deus há 11 anos e até hoje as coisas me faltam. Não sei você, pastor Luciano Frel, mas para mim até hoje as coisas me faltam. Não sei o pastor Carlos, os companheiros aqui, mas para mim, mesmo depois de 11 anos, as coisas ainda me faltam. E se nós pressupormos que se Ele for o meu pastor, nada pode me faltar, alguém está errado na história. Por quê? Porque se Ele é o teu pastor e nada pode te faltar, por que as coisas estão te faltando? Porque esse não... A ideia de Davi aqui não é um Deus que nos dá coisas. A ideia de Davi aqui é um Deus que está ao nosso lado. Então Davi está dizendo assim: Ele é o meu pastor, não para que nada me falte. Ele é o meu pastor para que eu nunca esteja sozinho. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. Ele não é o pastor para que as coisas não te faltem. Ele é o pastor para que você nunca esteja sozinho. Ele está dizendo assim: Ele é o meu pastor, e o pastor não vai me faltar. Não, você não entendeu. Davi vai dizer assim: por quê? Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele, o pastor, vai estar comigo. Não, você não entendeu. O que o Davi quer nos dizer assim, irmão: vão ter problemas, vão ter crises, vão aparecer dificuldades, portas irão se fechar, traições irão aparecer, calúnias contra você virão, mas independente dos problemas que você enfrentar, em todo tempo o pastor estará contigo. Ele estará do teu lado, Ele estará do teu lado. Davi quer dizer assim: eu posso não ter nada, mas se eu tiver o pastor, tá bom. Você entendeu isso ou não? Ei, você pode não ter nada, mas se tiver o pastor, já tá bom. Pode não ter carro, pode ter casa própria, pode não ter dinheiro no banco, mas o pastor não vai te faltar. Em todo tempo Deus estará contigo, se você acreditar, obedecer as palavras que Ele te ordena, as bênçãos do céu te alcançarão. O problema é que a gente vem para a igreja para buscar as coisas, mas não para buscar o pastor.
O culto aqui é de ação de graça. É culto de agradecimento. Mas vamos ser realistas aqui. Tem muita coisa que você pede e não recebeu ainda. Muita coisa que você ora e não aconteceu ainda. Muita coisa que você já colocou diante de Deus e ainda não se concretizou. E qual é a proposta que eu trago para você nessa noite? Alguém vai dizer, pastor Tiago, eu não tenho motivos para agradecer, porque tudo que eu quero ainda não aconteceu. Tudo que eu desejo ainda não se realizou. Primeira coisa, entenda. Nem tudo que você quer Deus vai te dar. Nem tudo que você ora Deus vai receber. Porque existe a vontade soberana de Deus. E Deus nem sempre dá tudo que você pede. Porque isso vai contra a vontade dele. Alguém vai dizer, pastor, estou aqui, mas ainda não recebi. E a gente aprendeu que nós temos que agradecer por aquilo que Deus nos dá. Mas Davi quer nos ensinar que a gratidão verdadeira não é por aquilo que Ele me dá, é por quem Ele é. Não, você não entendeu. Emerson, o maior motivo de estarmos aqui não é por aquilo que Ele nos deu, mas é por aquilo que Ele é. Nós estamos vivendo o pior tempo da humanidade. Um período jamais visto, sem precedentes. Quantas pessoas, famílias, perderam entes queridos. Quantos já foram, partiram, perdemos um ícone nosso, Pastor Natal, para essa doença de Araçatu. Pastor Luciano Fel conhece. Quantos partiram? E o Senhor tem nos conservado, tem guardado a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Pastor, parece um egoísmo, não, isso é gratidão. Nós sentimos por quem foi acometido e teve baixas. Mas eu tenho uma obrigação de ser grato a Deus. Eu e a minha casa estamos livres, estamos guardados. A nossa ideia é muito superficial. A nossa ideia é muito fútil acerca de gratidão. Não é sobre o que Deus dá, irmãos. É sobre quem Ele é. É sobre Ele nunca te faltar. Ou você acha que das crises que você já enfrentou, que dos problemas que você já enfrentou, que das guerras que tu já travou, tu venceu porque você era forte? Ou você pensa que o fato de você estar aqui ainda de pé, servindo ao Senhor, é porque você é forte? Engano seu. As vitórias, os combates, as guerras vencidas só foram possíveis porque o pastor sempre esteve conosco. Ele sempre esteve conosco. Nos nossos piores momentos, nos nossos vales da sombra da morte, Ele sempre esteve conosco. Não, eu vim agradecer, porque em tudo que eu já passei até aqui, Ele sempre esteve do meu lado. E quando eu pensei que eu não conseguiria, mas o meu Deus entrou em ação, pelejou por mim, me deu vitória. E por isso eu estou aqui com a mão levantada para agradecer ao nome do Eterno, porque o Eterno não nos falta e Ele não nos faltará. Se coloca de pé, nós vamos louvar o nome do Senhor. Eu sei que você não gosta muito disso. E isso aqui não é espiritual não, mas é didático. Quando você faz isso, ajuda você a gravar. Diga para alguém assim: o pastor não vai te faltar. Diga para ele: o pastor não vai te faltar. Porque ele veio até hoje pensando que o segredo era ter as coisas. Até hoje você pensava que Deus ser na sua vida era pela casa que você morava. Deus ser na sua vida é pelo carro que você andava. Deus ser na sua vida é pela condição financeira que você possuía. Mas eu sinto lhe dizer, isso não tem nada a ver com Deus. A bem verdade é que Deus é digno de ser louvado e adorado nos momentos de crise que nós passamos.
adversidades que nós enfrentamos, problemas insolúveis que nos sobrevêm, e você olha e fala: o que eu vou fazer? E quando você menos espera, Deus entra com providência. A boa mão do Senhor se apresenta no meio do teu cenário, e Deus te faz vencer nos mais desfavoráveis dos cenários. Nos mais desfavoráveis do cenário, a boa mão se apresentou de Deus na tua vida. Se para você isso não é um motivo de agradecer a Deus, para mim é o maior motivo que eu encontro para estar aqui. O maior motivo que eu encontro de estar aqui é olhar para trás e saber que de tudo que eu enfrentei, Ele nunca me desamparou. Eu nunca passei, pastor Carlos, uma batalha sozinho. Eu nunca passei uma guerra sozinho. Eu faltei coisa, andei de a pé, não tive carro, moro de aluguel até hoje. Perdi emprego, fiquei desempregado, faltou comida. Mas em tudo Deus estava comigo. Em tudo Deus estava do meu lado. Quando você olhar para trás, você vai entender quem é Deus na tua vida verdadeiramente. Quem pode levantar a mão para receber isso? Eu profetizo que assim como Deus continuou cuidando de você, Ele continuará cuidando da tua vida, da tua casa, da tua família, da tua trajetória. O pastor não te faltará. Posso profetizar? No teu casamento o pastor não vai faltar. Na tua família o pastor não vai faltar, irmãos. Para as tuas necessidades o pastor não vai faltar. Diante das dificuldades o pastor não vai te faltar. Não, Ele vai estar contigo assim como Ele esteve até hoje. Então sai desse culto de cabeça levantada e saiba, você não está sozinho. Tu pode dizer para alguém: você não está sozinho não, irmão. O pastor está contigo. Só que lembre-se, pastor cuida de ovelha, não de bode. Não adianta querer ter pastor e ser bode. Não, alguém tem que falar, né, pastor Carlos? Tem que ter corajoso para falar isso, né, irmão? Ainda bem que meu negócio não é com a minha agenda, é com a palavra. É porque tem gente que quer ter pastor, mas é bode. Aí não dá. Para ser pastor tem que ser ovelha. Não, para ter o cuidado do pastor tem que ser ovelha. É, irmão, para ser, não, se for bode não tem negócio. O pastor se relaciona com ovelha. Tem ovelha aqui? Tem ovelha? Se tiver ovelha, fica tranquilo. O pastor está cuidando, está direcionando, está provendo, está livrando, está livrando.